Anderson. Glorifica a Deus, mais uma oportunidade a qual Deus me concedeu. E neste momento eu quero convidar você que está na sua casa, você que está acompanhando esse tempo de ministração que o Senhor colocou no meu coração para mim dividir com vocês. O tema da ministração qual Deus me entregou é o processo da realização do sonho. Todos têm sonho, mas é um processo que nós devemos passar para realizá-lo. Amém? Quero convidar você agora, onde você estiver, na sua casa, em algum cômodo da sua casa, que você venha curvar as vossas cabeças, que você venha fazer essa simples e humilde oração comigo, convidando a Jesus, convidando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para nos abençoar, para falar conosco e nos abraçar de uma maneira diferente. Amém? Curva as vossas cabeças. Deus, em nome de Jesus Cristo, do teu Filho amado, Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, te adorar, dizer o quanto tu és bom, Pai, a tua misericórdia dura para sempre. Deus, essa palavra que o Senhor confiou e entregou a mim, eu peço a ti, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada ouvinte, Pai, neste dia. Abençoa a vida de cada família, Senhor, abençoa a vida de cada jovem, de cada, Jesus, adolescente, Pai, de cada senhor de idade, com toda a sorte de bênção. Deus, visita-nos, Senhor, neste momento, Pai, venha falar conosco, Senhor, em revelação da Tua palavra. É necessário que eu diminua, mas que o Senhor cresça, Deus, sobre a minha vida, Pai. Fala com o Teu povo. Assim eu quero te glorificar, te exaltar, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, você que está nos acompanhando, abra as vossas Bíblias aí na sua casa, em Gênesis capítulo 37, no verso 12. Gênesis 37, no verso 12. Que diz assim: Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá, leva junto com seus irmãos os animais e tragam boas notícias. Então dali, do vale de Hebron, Jacó mandou José que fosse até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem ouviu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe aonde eles foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes de chegassem perto, começaram a fazer planos para o matá-lo. E disseram: Lá vem um sonhador. Você guarde essa palavra no seu coração. Lá vem um sonhador. Meus irmãos, esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, Deus, ao decorrer da semana, do decorrer do tempo, Ele já tem trago e mostrado ao meu coração algumas coisas referentes a sonhos, a referente a promessas. E lendo esse texto, pesquisando um pouco sobre a história de José, o filho de Jacó, filho da esposa amada de Jacó, Raquel, sabíamos que ele era apenas um garoto de 17 anos que era sonhador. E sabíamos também que, por ele ser sonhador, ele teve o privilégio de poder realizá-los cada sonho que ele teve. O que eu acho muito interessante na vida é que vão existir diversas fases para a gente realizar os nossos sonhos. Eu acredito que eu tenho sonhos, vocês também têm sonhos. Todos hoje têm sonhos, planos e projetos futuramente, mas nós precisamos aprender que ao longo desse tempo, para que nós possamos realizar os nossos sonhos,
é necessário a gente passar pelo processo e o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque vão existir classes de pessoas totalmente diferentes na minha vida e na sua vida. Existirá pessoas que vão estender as mãos para ajudar a você a realizar os sonhos, como irão existir pessoas que vão prejudicar você e não querer ver você realizar os seus sonhos. Existirão aquelas pessoas que irão te apoiar, lançar uma palavra para a sua vida, uma palavra de refúgio, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, uma palavra de fé. Vai, Deus é com você, Deus está com você. Se você sonha, acredite, você vai conseguir. Também existem aquelas pessoas que vão lançar palavras para você através da inveja, através do ódio, através de não se preocupar com aquilo que você deseja futuramente. Eu acredito, eu tenho o meu sonho, mas para me realizar este sonho, é necessário eu perguntar para Deus a opinião dele para me chegar neste propósito. E hoje, muitas das vezes, nós fazemos planos e propósito, mas a gente não quer perguntar para Deus. Nós temos sonhos, nós temos objetivos e nós não queremos saber a opinião de Deus. É por isso que muitas das vezes nós acabando sendo prejudicados pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos. Sabe por quê? Foi o que aconteceu na vida de José. Os seus irmãos sabiam que eles tinham sonhos, que eles sonhavam, que Deus mostrava a revelação dos sonhos para eles. Eles tinham um pouco de ódio, um pouco de inveja sobre o seu coração. Às vezes, as pessoas de má fama que estarão do seu lado vão esperar apenas uma oportunidade para lançar você dentro do poço, assim como lançou José, porque sabia do potencial que ele tinha. E o que Deus me trouxe aqui para dizer para você neste dia é: se você tem sonho, tenha fé, acredite, lança os teus projetos, os teus sonhos na mão de Deus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e você tem capacidade de chegar, porque na medida do tempo o Senhor Ele vai te moldar, o Senhor vai tratar o seu caráter, o Senhor vai tratar a sua área espiritual, o Senhor vai tratar a sua fé, para você viver na promessa a qual Ele te prometeu. E não foi diferente. Eu acho muito interessante dentro da Bíblia, que no versículo, quando o pai fala para José ir atrás dos teus irmãos, José é obediente e ele vai. Só que teus irmãos não estavam no lugar onde o pai sabia. Peraí, o pai pediu, Jacó pediu para José: filho, vem aqui, vai até aonde os seus irmãos estão e traga notícias para mim. O filho, sendo obediente à voz do pai, falou: eis-me aqui, pai, eu vou. Sabendo ele que o filho não estaria no lugar que o pai pensava. Você já parou para pensar que você faz planos e propósito ao decorrer do seu coração, que Deus ele pede para você como pai, para você ficar com o objetivo no lugar, e quando ele vai te procurar, você não está nesse lugar que você determinou? Foi isso que aconteceu na vida dos irmãos de José. A Bíblia fala que ele foi atrás dos teus irmãos. E ao decorrer do caminho, passando pelos campos, ele encontra um homem. E o certo homem pergunta para ele: ei, o que você está fazendo aqui? Ele então responde: estou aqui atrás do meu irmão, dos meus irmãos. O homem então olha para ele e fala da seguinte maneira: olha, os seus irmãos não estão mais aqui, seus irmãos estão em outro lugar. José então, ele não fica preocupado. Se você me perguntasse, Anderson, mas José ele estava afobado, José ele estava preocupado porque os irmãos não estavam onde o pai pensava que eles estavam? Não. Se você vê na Bíblia, José ele estava em paz. Por que ele estava em paz? Porque quando José ele está capaz no seu coração, ele foi pela própria vontade do pai, debaixo da obediência do pai. Porque quando eu vou para um lugar da minha própria vontade, da minha própria escolha, eu que tenho que tomar sobre mim as minhas responsabilidades. Mas foi totalmente diferente. O pai falou para José: vai atrás dos teus irmãos. Então, quando o pai fala para você ir, você tem que ser obediente, você tem que ter paz no coração, para você acreditar que ele está no controle,
que Ele está com você. O que eu quero dizer para você neste dia: não se preocupa. Se Deus determinou o caminho para você seguir, se Deus te deu a visão para você ir, não se preocupa. Em certas coisas vocês vão encontrar maneiras e problemas que vão querer afetar a sua vida e os seus sonhos. Mas se Deus determinou que você fosse, vai acreditando, vai com fé, porque Ele bate no peito e Ele se responsabiliza. José estava apenas sendo obediente ao pai, porque ele sabia que o pai estava no controle. E quem são os nossos pais? Quem são o nosso pai? É Deus. Se Deus determinou para você, vai, seja obediente à voz do Pai, seja obediente à voz de Deus e acredite que Ele estará com você. Amém? Deus então diz a Moisés, na minha perspectiva: vá em paz, porque eu estou com você. Nós precisamos, meus irmãos, acreditar em todo o tempo que Deus está conosco, que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Se Deus ele fez um plano, fez uma promessa, entregou nas tuas mãos, não se preocupa, vai acontecer. Mas é necessário você crer, é necessário você amadurecer, é necessário você aprender com o tempo de Deus, para que você possa realizar esses sonhos, esses projetos que Deus tem na sua vida. Amém? Ei, deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Aquilo que ninguém sabe nunca dá errado. Se você tem sonhos, tem projetos, fecha a boca, anda calado. Foi como eu disse aqui no início, vocês irão encontrar tipo de pessoas que vão abraçar os teus sonhos, mas também irão encontrar pessoas que vão querer destruir os teus sonhos. Então aquilo que você faz de boca fechada, você vai fluir, você vai conquistar. Agora aquilo que você faz com a boca aberta, contando para as pessoas os sonhos, os planos, os projetos que Deus te entregou, meus irmãos, não importa, talvez seja da igreja ou seja até fora, vai ter sempre um ou outro que vai ter a inveja no coração, de falar: por que está acontecendo com ele, por que não está acontecendo comigo? Isso vai acontecer, porque isso aconteceu sobre a vida de José, por alguns motivos que os irmãos tinham sobre a vida dele, mas sabiam o potencial e a capacidade que ele tinha, mesmo de ser um jovem sonhador, de crer naquilo que Deus já tinha prometido para ele. Então se você tem sonhos, se você tem projetos, ei, cuidado para quem você conta os seus sonhos, cuidado para quem você conta os projetos que Deus entregou nas tuas mãos. A Bíblia fala assim que Deus não entrega um fardo na sua vida, sendo que você não será capaz de carregá-lo. Se Ele entregou é porque Ele confia em você, Ele sabe que você é capaz, independente do tempo Ele vai te moldando para você acreditar e saber que Ele é Deus na sua vida. Aleluias. Ei, e a primeira coisa que nós temos que aprender é se posicionar. José, ele teve posicionamento diante de Deus, ele teve posicionamento diante dos teus irmãos, ele teve posicionamento diante da relação dele com o Pai, porque ele sabia que Deus estava com ele o tempo todo. Amém? Então se você quer almejar alguma coisa para a sua vida, você apenas tem que crer, você apenas tem que se posicionar, porque Deus ele conhece a sua identidade, Deus ele conhece o seu caráter, Deus ele conhece a intenção que está no seu coração, e você vai aprender passo a passo a como chegar naquilo que Deus entregou para você. Amém? Segundo passo, temos que adquirir maturidade para você gerar as promessas que Deus te entregou. Amém? No versículo 18, eles viram José de longe, e antes que ele chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. 19, eles disseram: lá vem um sonhador. Deixa eu te dizer algo aqui da parte de Deus. Quando você sonha, por exemplo, sonha em ser médico, sonha em ser advogado, quando você sonha e você dá este sonho para Deus, é melhor nós vivemos os sonhos de Deus do que nós vivemos a nossa própria vontade. Os irmãos sabiam quem era José,
E os irmãos, antes mesmo, quando via ele se aproximando, começaram a criar planos para tirar ele do foco. Começaram a criar planos para matá-lo. Mas um ou outro disse: não, nós não podemos fazer isso com o nosso irmão. Vamos fazer totalmente diferente. Vamos esconder ele dentro do poço. E vamos dizer ao nosso pai que ele morreu. Que algum bicho, que alguma circunstância aconteceu e ele não sobreviveu. Existem pessoas que serão assim na sua vida. Existem pessoas que vai ver você como um sonhador, vai ver você tendo planos e vai falar assim: peraí, lá vem um sonhador, lá vem aquele cara que é humilde, lá vem aquele cara que tem a sensibilidade no coração, lá vem aquele cara que tem a simplicidade no coração, aquele cara que sonha, aquele cara que luta pelos teus sonhos. Existirão pessoas que vão ver você desta maneira, mas outras vão abraçar você e outras vão querer, na primeira oportunidade, acabar com os teus sonhos. É por isso que nós temos que vigiar e apenas acreditar em Deus. Como Mateus 6,6 diz: entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto com Deus. E intimidade é você e Deus. Tem certas coisas que Deus ele dá para o seu coração que não é bom você falar para as pessoas, mas sim, conforme o tempo, Deus ele vai te moldar para quando você estiver preparado para sentir um baque e as pessoas saberem que Deus é na sua vida. É assim que você tem que aprender. Ei, o que eu acho muito interessante, em Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos planos, nós temos propósitos, nós temos objetivos nas nossas vidas. Ei, mas se não estiver ligado com os planos de Deus, os propósitos de Deus, muitas das vezes nós não vamos conseguir chegar. Porque a Bíblia diz assim que Deus ele conhece o Filho ao qual ele gerou. Deus ele conhece a minha vida e a sua vida antes mesmo de nós nascermos. Deus ele já sabia quem nós éramos no ventre da nossa mãe. Deus ele já tinha a data do nosso nascimento. Deus ele já sabia o nosso nome sobre a palma das tuas mãos. Olha o Deus que nós servimos, o Deus que conhece o ontem, conhece o hoje e conhece amanhã. O Deus que já preparou para a minha vida e para a sua vida tudo aquilo que a gente nem imagina. Eu acredito que você que está assistindo essa ministração agora tem planos, tem propósito para a sua vida, e às vezes o tempo não deixou você realizar esses planos, mas porque talvez vocês não estejam preparados para viver aquilo que Deus tem para você. Porque fazer da maneira que eu quero é muito fácil, mas viver da maneira que Deus quer, esse é o difícil, esse é o complicado. Se nós olharmos um pouco para a vida de Moisés, como Deus prometeu através da promessa na vida dele, Deus disse para o povo de Israel da seguinte maneira: preste atenção, não tenha medo, eu sou o Senhor Deus que guiará vocês pelo caminho do deserto. Deus falou para o povo dessa seguinte maneira: durante o dia eu serei como uma nuvem guiando vocês. Durante a noite eu serei como uma coluna de fogo. Basta vocês acreditar e saber que eu vou lutar por vocês, proteger vocês. Então quando Deus ele te entrega um propósito na mão, quando Deus ele te entrega um projeto na mão, basta você confiar, basta você acreditar, porque vai acontecer. Mas neste momento nós precisamos acreditar no tempo de Deus, que nós seremos preparados para viver o melhor que Deus tem para nos entregar. Eu fico muito preocupado hoje às vezes quando eu converso com algumas pessoas em relação da nossa geração. Por quê? Porque tem pessoas que têm sonhos sim de ser pastores, tem pessoas que têm sonhos de ser talvez missionários, sabe? Mas sabemos que isso é dom que Deus entrega para nossas vidas, mas as pessoas apenas querem receber o cargo e não quer sonhar os sonhos de Deus, quer fazer apenas aquilo que vem da sua própria vontade. As pessoas não querem se preparar, as pessoas não querem sentar para aprender, as pessoas não querem preparar um momento para estudar qual seja aquela vocação que Deus te entregou. As pessoas não querem isso, as pessoas só querem se preocupar: pronto, eu ganhei o meu cargo, daqui para frente eu vou agir conforme eu quero. Não, nós temos que entender que nós temos que ter maturidade espiritual, nós temos que ter a consciência de ser simples e humilde e falar assim: não, peraí, quem me entregou isso aqui foi Deus, então eu tenho que ser obediente e perguntar para Ele e falar: Deus, direciona os meus passos para mim viver aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Deus falou para o povo de Israel: eu vou conduzir o povo, eu estarei com você o tempo todo.
Basta acreditar na promessa que Deus fez. Deus prometeu para o povo: aí vocês irão pisar na terra prometida. Basta vocês acreditar. A Bíblia fala assim que uma viagem que era para ter durado 40 dias foi uma viagem que durou 40 anos. Por que, Anderson? Deixa eu te explicar dentro da palavra. Por quê? Porque mesmo Deus falando que estava com o povo, que eles iriam pisar na terra prometida, o povo duvidou de Deus. O povo desobedeceu a Deus. E Moisés, sendo líder do povo, chegou uma hora que ele se irou, que ele ficou bravo, sabendo que tudo que Deus já tinha feito por aquele povo. Uma viagem que era para ter durado 40 dias, foi uma viagem que durou 40 anos. Por que, Anderson? Porque se Deus prometeu que você vai pisar na terra prometida, acredite, você vai pisar. Só que tem um porém. Para Deus, o importante para Ele é: você vai chegar na terra prometida. Só que você não vai chegar da maneira que você quer, mas sim você chegará da maneira que Deus quer. Não adianta você olhar para a promessa e falar assim: ei, eu estou preparado porque eu estou me preparando com as minhas próprias forças. Não, você tem que olhar para a promessa e falar assim: Deus, eis-me aqui, me prepara, molda a minha vida, molda o meu caráter, para mim aprender, Jesus, ser quem o Senhor quer e não ser quem eu queira. Irmãos, eu acredito que vocês almejam por sonhos grandes. A Bíblia diz: existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Basta você acreditar, basta você confiar em Deus, confiar na voz do Criador, o dono de tudo e todas as coisas. Só depende de mim, só depende de você. Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que sabe o nosso deitar, o Deus que sabe o nosso levantar, o Deus que conhece os nossos pensamentos. Grandes são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem são os planos e o propósito que vem do coração de Deus. Aleluia. Mais uma coisa, Deus, Ele olha a nossa vida totalmente diferente. Na visão dos irmãos, o plano dele era o quê? Para José: vamos matar ele, vamos prejudicar ele, vamos sumir com ele. Na visão dos irmãos, eles tinham uma perspectiva totalmente diferente de José. Totalmente diferente. Na visão das pessoas que estão ao seu derredor, as pessoas sempre vão olhar para você e falar assim: peraí, nossa, ele sonha, mas ele não será capaz de realizar. A gente precisa fazer alguma coisa, lançar alguma palavra para ele, para que ele não venha conseguir realizar. Na visão das pessoas, elas fazem até planos para falar mal de você, falar mal do projeto que você tem. Só que deixa eu te falar uma coisa: na ótica dos irmãos, José estava sendo prejudicado e ficando longe dos sonhos. Mas na ótica de Deus, meus irmãos, José estava ficando cada vez mais perto dos sonhos. Deixa eu repetir para você: as pessoas estarão achando que elas estão te prejudicando de todas as maneiras para você desistir do foco e desistir dos teus sonhos. Mas Deus, Ele faz uma reviravolta. Deus é aquele que conhece o nosso deitar, o nosso se levantar. Deus, Ele conhece o interesse do nosso coração, a sinceridade. Então Deus, na ótica dele, Ele fala assim: para, enquanto as pessoas estão olhando, querendo prejudicar o meu filho, aquele que eu fiz a promessa, Deus, Ele fala assim: filho, não se preocupa, porque na minha ótica eu estou fazendo, através das críticas, através do jugo, você ficar mais perto dos seus sonhos. Isso aqui, meus irmãos, é um crescimento espiritual. Isso aqui é viver um tempo debaixo da graça de Deus. Isso aqui é aprender no tempo de Deus. Porque quem faz os planos somos nós, mas quem direciona a gente viver e chegar nele é Deus. Isso é o interessante. Enquanto José estava sendo perseguido, ele não tinha maturidade para entender aquilo que Deus queria para ele ainda. José apenas era um menino de 17 anos. Só que tem uma coisa: precisamos aprender primeiro. O que eu acho muito interessante, que hoje muitos almejam cargos eclesiásticos dentro da igreja. Só que a Bíblia diz nitidamente que Jesus, sabendo qual seria a sua missão sobre a terra, quando o Pai o enviou por amor à minha vida e à sua vida, ele foi simples, ele foi humilde, ele assentou para aprender. Ele primeiro assentou para aprender. Ele teve a humildade de sentar e aprender.
E tem muitas pessoas hoje que não têm a humildade de aprender. Não tem muitas pessoas hoje que têm a capacidade de chegar no seu pastor, ou talvez no seu líder, de falar assim: ei pastor, eu quero aprender a mais, eu quero aprender a meditar na Bíblia mais, eu quero aprender a ter um relacionamento íntimo com Deus mais, eu quero aprender, Jesus, sabe, de uma maneira totalmente diferente. Se o Pai, que foi perfeito, o Criador da minha vida e da sua vida, sentou para aprender, por que eu e você não queremos sentar para aprender? Nós não podemos ser melhores do que ninguém. Nós podemos apenas que ter a humildade de reconhecer que com Deus nós podemos chegar, mas sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. Precisamos obter maturidade, precisamos amadurecer na fé, precisamos gerar sabedoria e ter discernimento daquilo que Deus ele quer para mim e para a sua vida. Amém? Terceiro passo: passar pela prova do tempo. Todos devem passar pela prova do tempo de Deus. Se você sonha e Deus ele te entregou a promessa, vai acontecer. Mas é necessário, no meio deste projeto, a gente passar pela prova do tempo de Deus. Onde Deus ele vai nos ensinar a caminhar. Onde Deus ele vai nos ensinar a se posicionar em minhas situações, onde Deus ele vai nos ensinar a crescer na fé, a amadurecer, a gerar sabedoria, a gerar discernimento daquilo que Ele confiou e entregou na minha vida e na sua vida. É necessário a gente passar por esse tempo, porque nós não podemos chegar na promessa da maneira que a gente quer, mas sim nós temos que chegar na promessa na maneira que Deus quer, porque quem fez a promessa é Ele, quem prometeu foi Ele, e será cumprida. E uma das coisas que nós não podemos deixar, se Deus prometeu, vai acontecer. Só que eu acho mais interessante que José, mesmo sendo jovem, ele tinha um coração simples voltado a Deus. E depois de muito tempo que a promessa se concretizou na vida dele, ele estava com o mesmo coração voltado a Deus. O que você quer dizer, Anderson? Se eu tenho meu coração voltado a Deus, e os meus planos, e os meus pensamentos, os meus sonhos nas mãos de Deus, quando eu chegar na promessa, é com este mesmo coração que eu tenho que estar. Porque se em decorrer do tempo eu mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, e chegar na promessa, deixar o orgulho, deixar o ego, deixar a soberba entrar sobre o meu coração, Deus ele fala: peraí, eu vou deixar você aprender um pouco mais, porque você não está preparado para viver aquilo que eu tenho para você. É isso que acontece com muitas pessoas hoje. Quando vem uma fase, quando vem uma tempestade, elas não aguentam ficar de pé. Por quê? Porque não foram preparadas. Porque não quiseram sentar para aprender. Porque não quiseram ouvir a opinião e a sugestão de Deus. Eu acredito que você, como eu, que está ouvindo esta palavra, se você tem sonho e quer chegar na promessa que Deus fez, você precisa falar: Deus, me mostra o seu tempo, me ensina conforme o seu tempo eu chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Amém? Mais uma coisa, em Eclesiastes diz 3:1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A palavra diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Ei, Deus ele é o dono do tempo. Deus ele guia até os teus passos. Deus ele entende até antes mesmo de você pensar tudo aquilo que você quer fazer. Deus ele é o dono do tempo. Então nós não temos que ficar afobados, nós não temos que ficar preocupados. Se Deus falou, Ele vai fazer. E hoje em dia tem muitas pessoas que, para viver a promessa lá na frente, as pessoas deixam a sua vontade ser feita, as pessoas ficam afobadas, as pessoas querem fazer tudo na pressa. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode chegar na promessa na pressa, mas tenha certeza, alguma coisa vai dar errada, porque você não aprendeu o suficiente para você viver nela. Tem muitas pessoas que conseguem, através da pressa, sendo afobado, através da pressão, chegar nela. Vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. Porque todas as etapas do sonho, do tempo, que era para você aprender,
Você não quis passar por esse processo. Você pulou de etapa. É necessário a gente aprender o quê? Se eu compro uma casa e eu quero começar a construir ela, eu primeiro tenho um terreno baldio. Depois, o primeiro passo que eu tenho que fazer é construir o alicerce. Depois o alicerce eu venho construindo os muros, venho construindo as colunas. E assim eu vou fazendo a minha casa da maneira que eu quero fazer. É necessário primeiro você dar o primeiro passo de fé. Você mostrar a Deus como um alicerce. Eu quero sentar para aprender. Segundos, começa a Deus construir em mim desejos e vontades de estudar para viver as tuas promessas. E terceiro, sonhar aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Com o tempo, às vezes ficamos afobados, não respeitamos a vontade de Deus, não queremos andar dentro da... Nós queremos andar dentro da velocidade pelo desespero. Algumas pessoas têm pressa para chegar onde quer, mas tudo que é rápido dá errado. Tem pessoas que aceleram demais o desejo e até chega, mas chega da maneira errada. Deixamos de ouvir as orientações do Senhor, queremos fazer a nossa própria vontade. Precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus em nossas vidas. O que Deus está querendo me ensinar e ensinar você? Ele pode até permitir eu e você chegar, só que nós chegaremos da maneira errada. E aí quando tudo der errado, nós temos ainda a cara de falar: foi culpa de Deus. Deus não estava comigo. Não, nós fazemos as nossas escolhas. Nós escolhemos aquilo que nós iremos fazer. E depois nós queremos colocar Deus contra a parede, mas isso é errado. Deus ele fala: eu estou te dando livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas, mas viver nos meus planos é a melhor escolha que você pode fazer. Amém? Se Deus prometeu, através de sonhos, que você seria um pastor, uma missionária, talvez um doutor, talvez um advogado, talvez uma pessoa na área profissional grande, estude, se prepare, sonhe alto. Aquilo que é impossível para a minha vida, nada é impossível para Deus. A gente pode conquistar, a gente pode chegar, mas com Deus na frente, tenha a certeza disso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A melhor maneira de chegar no lugar certo é de acordo com a vontade de Deus. Deus ele sabe, o Deus ele conhece todas as coisas. Agora deixa eu finalizar. Era onde eu queria chegar. A palavra-chave: Deus tem uma promessa. O Deus que te fez a promessa, Ele vai cumprir, porque Ele se responsabiliza. A Bíblia diz que a palavra dele não volta atrás. No capítulo 39, José é vendido a Potifar. José é vendido para o Egito. Deixa eu ler aqui para vocês entenderem, do verso 1 ao verso 6. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que eles comiam. José era um belo tipo de homem, simpático. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A resposta é: José era para ter chegado na casa de Potifar apenas como qualquer outro empregado, apenas como qualquer outro escravo que sempre chegava para Potifar apontar e falar assim: ei, você vai ser meu escravo, você vai trabalhar para mim. Mas quando ele chega
Potifar olha para ele de uma maneira diferente e percebe algo semelhante a ele diferente. E ele é capaz de quebrar o protocolo daquele tempo. A sentença de Potifar era uma, mas a sentença de Deus era outra. Maior que a sentença dos homens em nossas vidas é a sentença de Deus para nós. Ei, a sentença de Potifar era ver aquele homem como escravo, mas a sentença de Deus era fazer ele chegar onde ele não queria chegar, para mostrar para as pessoas quem ele era. Então deixa eu dizer uma coisa para você na parte de Deus. Deus, ele vai permitir você pisar em lugares que você não queira pisar, para mostrar para as pessoas quem você é, para mostrar para as pessoas o plano que ele tem na sua vida, para mostrar para as pessoas que quem prometeu foi ele, e ele irá de cumprir e vai acontecer. Não viva da maneira que a sentença que as pessoas têm para você, mas viva da maneira que Deus quer, porque se Deus falou, está falado. Ele bate no peito, ele se responsabiliza. Deus, ele vai fazer você chegar em lugares que você não quer, para mostrar para as pessoas quem você é. Tenha certeza disso. Exemplo, Moisés, ele nasceu sentenciado para morrer, mas viveu, porque foi Deus quem o chamou. A sentença de Moisés era nascer, porque a ordem do Egito foi dada para que morrem todas as crianças. Mas Deus, quem foi que o chamou, foi Ele quem fez o projeto fluir e acontecer. Deus, ele não vai entregar um projeto para uma pessoa que não será capaz de realizar. Deus, ele vai entregar o projeto para as pessoas certas, pessoas que sonham, pessoas que têm capacidade de acreditar. Às vezes Deus usa o lugar que você não quer para revelar quem você é. No Egito não existia o cargo de governador. Não havia esse cargo lá. Você pode pesquisar na Bíblia se havia uma outra pessoa que tinha chegado com o cargo de governador lá. Ei, para Deus nada é impossível. Deus vai colocar, até criar um cargo para você chegar no lugar, para que as pessoas venham reconhecer que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Deus com você, que Ele é Deus quem fez a promessa e Deus quem é que vai realizar. Mais uma coisa, para Deus nada é impossível. Quando Deus ele quer te exaltar, tudo é feito por sua própria vontade. Às vezes o ambiente que você não quer estar será um lugar que Deus ele vai te revelar e mostrar para as pessoas quem Ele quer que você seja. Irmãos, adiantando para mim terminar, a Bíblia diz assim que José ele teve tantas outras experiências dentro da casa de Potifar, que ele revelou alguns sonhos para algumas pessoas dentro da prisão e até mesmo para o faraó. E o que eu acho muito interessante é que naquele tempo toda a autoridade do Egito tinha que receber um anel sobre os seus dedos, e aquele anel dizia que aquela pessoa era uma autoridade na providência leal. O faraó ele tinha um poder suficiente para mandar fazer um anel para José. Ele poderia falar para qualquer outra pessoa, faz um anel com a mesma numeração que ele. Mas para você ver quando Deus está no negócio, mas ele não mandou ninguém fazer um anel. Ele mesmo tirou o próprio anel dele e entregou para José. E você acredita que era a mesma numeração? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque o Deus que nós temos, Ele não vai preparar nada para a gente, mas sim Ele já preparou tudo. Tudo já está preparado. Os nossos sonhos já estão preparados. Tudo aquilo que nós almejamos está preparado. E tenha certeza, Deus ele prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir. Então eu quero terminar com essa seguinte frase: sempre haverá um processo para você chegar na realização da promessa. Você sonha, você passa por um processo e você realiza a promessa, mas sabendo que Deus ele é o caminho que você tem que andar. Sem Deus nós não somos nada, mas com Deus nós temos tudo em nossas vidas. Curva as nossas cabeças, vamos orar. Deus, neste momento eu quero agradecer, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Jesus querido. Senhor, nós acreditamos, Pai, como a minha vida, como a vida de pessoas que têm sonhos, Senhor. E se essas pessoas que têm sonho, essas pessoas que têm propósito, objetivos na vida, que elas venham a aprender, Senhor,
amadurecer na fé, que elas venham aprender a respeitar o seu tempo, que elas venham a aprender, Jesus, saber que o Senhor é o dono das nossas vidas, saber que o Senhor tem um controle das nossas vidas sobre as tuas mãos, Senhor, e que o Senhor prometeu nas nossas vidas, o Senhor irá de cumprir, porque o Senhor é o Deus que não volta atrás, o Senhor é o Deus que faz a promessa, o Senhor é o Deus que promete, e é o Deus que cumpre e realiza ela sobre as nossas vidas. Então, se essa pessoa que está assistindo esse vídeo tem promessas, tem sonhos, Deus, ajude-os eles a acreditarem, Deus, que nada é impossível, mas que tudo é possível para aquele que crê, aquele que tem um coração em Cristo. Então, em nome de Jesus, Deus, nos ensina e nos faça a cada dia a crescer conforme a sua vontade. Desde já, eu agradeço a minha oportunidade e desde já eu louvo a Deus por essa oportunidade. Deus os abençoe.